E aí a gente pega o Indês, que é um livro também de uma beleza, de uma delicadeza, que Indês lá em Minas tô emocionada, é o ovo que a gente tem que deixar para a galinha voltar no ninho, na roça, tá? Isso é na roça, não é na granja. Então eu me lembro disso no quintal da minha casa, que a gente não podia pegar o Indês. O Indês é aquele ovo que vai ficando sujo, feio, a cor dele vai mudando. Mas se você tirar o ovo daquele ninho, a galinha do quintal da roça, ela não volta no ninho, porque ela sempre quer pôr os ovos num lugar que o humano, né, nós não alcançamos, para ela chocar. Aí ele pega isso, que na verdade é uma coisa assim, simples, mas de uma complexidade também incrível. E ele vai escrever o primeiro romance dele, ou a primeira novela dele, é o Indês. Ele vai escrever sobre essa experiência desse ovo que fica para marcar o lugar da galinha voltar, para marcar o ninho. E na verdade o Indês é a metáfora da própria escrita, né? Dessa referência que você precisa, que a referência é a memória, é essa marca dessa coisa que vai ficando suja, né? O ovo sujo, o ovo com o aspecto ruim, que não serve para comer, ele serve para marcar o ninho. E na verdade a memória, ela não serve para ler, a memória que a gente tem para escrever, né? A memória é para a gente escrever. Você não vai ler a memória, você vai ler o escrito. Então, ele escreve isso, já é uma novela muito autobiográfica, né? Na verdade, a obra dele é toda autobiográfica, se a gente for falar assim. Ele nos engana muito também. Bartolomeu, ele engana bastante o leitor, ele é um grande ficcionista, né? Então, ele, no Indês, mostra a vida dele. O Antônio é ele. O Antônio nasceu fora de época, né? Nasceu antes da época, nasceu com 7 meses, que é a experiência dele. Aí ele vai contar de toda a dificuldade da família para aquela criança sobreviver. E ele falava uma coisa muito gostosa também, que era assim, por via das dúvidas, que é uma expressão muito utilizada no interior, que você fala assim, por via das dúvidas, eu vou tomar esse chá aqui, estou resfriada, vou tomar esse chá aqui. Mas por via das dúvidas, eu vou tomar um mel. Mas por via das dúvidas também, eu vou rezar. Então, por via das dúvidas, você faz tudo. Ou seja, não tem dúvida, né? Você está fazendo tudo. Aí ele pega essa expressão e vai usá-la no Indês, vai usá-la também nos livros seguintes, no Ler e Fazer Conta de Cabeça, que é outra novela. E ele vai falar que fizeram isso com ele. Por via das dúvidas, benzeram. Por via das dúvidas, deram um banho ali numa água de tatu, por exemplo. Por via das dúvidas, deram um chazinho. Por via das dúvidas, deram um banho morno. E ele vingou, né? Sobreviveu. E o Indês, então, é a história desse menino, que é o Antônio, até ele ir para outra cidade e estudar. Que aí é exatamente a história dele, que ele vai estudar em outra cidade depois, vai estudar em Papagaio, né? Eu vou falar Papagaio, porque no singular, porque é assim que ele falava. A cidade era Papagaio quando ele foi morar lá, hoje é Papagaios, mudaram o nome há pouco tempo, mas para ele era singular. Então, o Indês, a gente percebe que ele vai, mas ao mesmo tempo não vai, né? A referência fica. E a referência fica tanto para ele, quanto ele é referência, né? Ele é referência da família, ele é referência como autor, ele é referência desse livro Indês, né? Que assim, você nunca imaginaria que alguém poderia pegar esse conceito desse ovo para transformar num livro.